Saudações, caras e caros internautas. Estou iniciando agora um projeto dentro do meu canal, chamado Pensando Alto. E ele é destinado aos inscritos e aos que se interessam por assuntos espiritualistas, filosofia, psicologia e temas científicos, de compreensão fácil que a gente possa traduzir numa linguagem melhor, eu estou inaugurando aqui nessa novidade, que nós vamos fazer aqui, que eu acho que vai chegar a atingir melhor as pessoas, porque vídeos muito longos acabam sendo cansativos e, eventualmente, quando algum assunto for ligado, a algum tema que eu já fiz alguma palestra, eu vou linkar para vocês a essas palestras, Serão sempre vídeos rápidos, que podem ser linkados, com outros vídeos e com outro, como eu falei. E no primeiro vídeo eu vou falar sobre os tipos psicológicos de Jung. Então, vamos à vinheta e logo em seguida começamos o nosso vídeo. Então, pessoal, eu começo a falar sobre os tipos psicológicos através de uma realidade que existe no passado já, que é a divisão do universo, do mundo, em 4 elementos. Isso foi utilizado por Jung quando ele trouxe à tona a sua teoria dos tipos psicológicos, das atitudes, das funções psicológicas que a gente vai falar agora. Então, esses 4 elementos seriam terra, água, ar e fogo. E esses 4 elementos estão associados a 4 estados da matéria hoje em dia, dentro da físico-química, Seria o sólido, o líquido, o gasoso e o plasmático. Então, de certa forma, esses filósofos antigos eles não estavam tão errados quando diziam que tudo no universo é constituído por esses elementos, porque basicamente esses elementos estão traduzindo não propriamente a constituição química deles, e tal, da substância, etc., mas eles estão considerando elemento como algo que diz respeito à consistência dessa matéria, mais densa, menos densa, mais sutil e assim sucessivamente, abrangendo uma trajetória de sutileza, de sutilização da matéria. Podemos dizer que é facilmente comparável esses 4 elementos a esses 4 estados, porque eles também estão associados na nossa psique, Porque a sensação ela é mais densa, ela é mais pesada porque está associada ao físico, ao que a gente sente, ao que a gente percebe no mundo, A água é o sentimento, então a maleabilidade, a possibilidade de estar, um líquido estar podendo tomar a forma dos recipientes que ele está, justamente dando uma ideia disso, dessa flexibilidade, dessa maleabilidade, dessa interação com o meio, com as energias, etc. O pensamento, que está associado ao elemento ar, diz respeito à fluidez, a gente, até nas histórias em quadrinhos, a gente tem uma nuvenzinha, para representar o pensamento, não é à toa, porque na verdade tem alguma coisa de fugaz, tem alguma coisa de sutil aí, E por último, o mais sutil de todos, estaria o fogo, que é o fogo da intuição, da iniciativa, das realidades mais transcendentes, Diante disso, a gente já pode pensar que essas conexões não são à toa e a gente pode até entender por que Jung, mesmo não admitindo ter uma relação direta com esses pensamentos, mas porque ele chegou também, de certa forma, às mesmas conclusões que os clássicos, que os filósofos antigos traziam, Então, assim, eu posso aqui dizer rapidamente quais são as definições de Jung para tipo, Ele diz que tipo é um exemplo ou modelo que reproduz uma forma característica, o caráter de uma espécie ou generalidade. E tipo psicológico é um modelo característico de uma atitude ou de uma função psicológica. O primeiro tipo, ou o primeiro grupo de tipos que Jung encontrou foi o de atitude, E justamente nessa atitude foi que ele identificou essa polaridade que existe entre esses dois tipos, que seria o introvertido e o extrovertido. Muita gente confunde o significado do introvertido e extrovertido, mas vamos ver daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar assim, que a palavra-chave que mostra, que demonstra, ou que, de certa maneira, faz com que a gente perceba que existe uma polaridade mesmo em vários desses tipos que a gente vai falar, é uma palavra que surgiu lá atrás, chamada enantiodromia, que significa correr em sentido contrário. Com este conceito se designa, na filosofia de Heráclito, o jogo de oposição no devir, ou seja, a concepção de que tudo que existe
se transforma em seu contrário, né? No caminho do contrário, né? O que vive morre, o que está morto renasce, o que é jovem envelhece, o que está acordado dormirá, o que está dormindo acordará. A corrente da criação e da destruição não para jamais, pois criar e destruir e criar, esta é a norma que governa todos os ciclos da vida, né, natural, desde o menor ao maior. Esta é a enantiodromia de Heráclito, segundo as palavras dos intérpretes qualificados, né? Então, diante desse conceito de enantiodromia, a gente já pode entender por que existe essa polaridade, né, nos vários tipos. E a gente, se reportando até a ciência, a gente vai encontrar também isso no princípio da incerteza. Por incrível que pareça, eu sempre chamo a atenção disso, esse princípio que é da psique humana, ele está presente na matéria também. No princípio da incerteza, que diz que quando a gente consegue observar com muita precisão a posição de um elétron dentro de um átomo, a gente não consegue ter a mesma precisão da sua velocidade ou do seu momento, e vice-versa. Isso é também uma polaridade, é uma condição de percepção, de conhecimento, de atuação da psique mais preciso em um campo e menos em outro, porque eles formam um eixo. Quando a gente dá precisão a um, a gente está focando em um eixo, deixando o outro um pouco mais apagado. Ou, na linguagem junguiana, a gente está tornando um consciente, deixando o outro inconsciente. Então é bem interessante isso, porque a gente mostra que, com clareza, que a nossa psique é toda interativa em relação ao inconsciente. Então, o tempo inteiro a gente está tornando algo consciente ou algo inconsciente, além de termos já coisas que estruturalmente na nossa psique, né, específica da nossa personalidade, nós temos algo que já é mergulhado no inconsciente e algo oposto que é aberto para o consciente. Tanto que nessas ilusões de ótica que nós temos, como por exemplo essa que a gente está vendo aqui, do vaso e dos rostos, né? A gente, quando vê bem o vaso, a gente não consegue ver com tanta clareza os rostos. A gente até percebe uma nuance, mas só quando a gente se volta para enxergar os rostos, a gente vai perceber eles com clareza quando está observando o vaso. Então isso é muito interessante para a gente perceber essa chamada simultagnosia, que é um outro termo que a gente usa, para dar a entender de que, simultaneamente, nem sempre a gente consegue ter conhecimento ou percepção de duas coisas, né? Simultaneamente. Então, simulde ao mesmo tempo o prefixo de negação e gnosia de conhecimento, né? E as polaridades que acontecem na psicologia junguiana, nos tipos junguianos, é exatamente pensamento com sentimento. E é fácil da gente perceber isso quando a pessoa é muito razão, ela não consegue ser muito emoção. Pode até ser que a pessoa oscile entre esses dois, mas quando ela atua com a razão, ela está, de certa forma, jogando o sentimento dela, a razão, ou a emoção dela para o inconsciente. E quando ela é muito intuição, ela não consegue ser muito sensação. Sabe aquela pessoa que não pisa os pés no chão, não consegue ver a vida como ela é na realidade, sempre está intuindo uma outra realidade, sempre dependendo do que a imaginação dela diz, pensando até mais no futuro do que no presente, sem olhar o presente, o que vai trazer para o futuro. Então, essa outra enantiodromia, é outro oposto complementar, é outra polaridade, né? Com essas polaridades, a gente até entende que a gente pode ter mais uma do que outra, né? E isso, quando acontece com muita frequência, justamente é o que caracteriza para Jung o tipo. Isso não quer dizer assim que eu sendo o tipo pensamento, não quer dizer que eu não tenha sentimento. Óbvio que não é assim. O tipo pensamento é aquele que usa a função pensamento com mais frequência. E Jung ainda se inspirou muito num livro que ele recebeu a tradução de maneira pioneira, né, do Richard Wilhelm, que é O Segredo da Flor de Ouro, que fala justamente bem claramente sobre a questão do yin e do yang. E tem tudo a ver com isso, porque Jung bebeu de fontes bem variadas, né, da doutrina clássica. Um deles foi o taoísmo, que defende essa ideia e que tem tudo a ver com essas polaridades. Bom, eu agora, nesse momento, peço a vocês, né, que estão gostando desse conteúdo, nós vamos continuar ainda, né, que deixem o seu like, né, que se inscrevam e cliquem no sininho se quiserem ter acesso a outros vídeos como este, de assuntos de cultura esotérica, psicológica, científica, filosófica, espiritualista de um modo geral, né? Parece que não, mas isso é muito importante, o que a gente está pedindo, né? Para nós continuarmos a produzir esses vídeos. Estamos pretendendo fazer agora uma linha de vídeos dentro dessa linha, e aí com a inscrição de vocês vão ter sempre conexão, sempre estarão junto conosco, né?
Então vamos continuar com esse nosso tema de hoje, né? Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar quando fala desses 4 elementos, desses 4 tipos de função, é que sempre tem uma função que é superior, e aí, uma vez que, dentro daquela polaridade que eu falei, quando uma é superior, a outra do polo é inferior. E aí, as outras duas, elas são secundárias, vamos dizer assim. E mesmo essas secundárias, tem uma dentro do não protagonismo delas, elas também têm uma hierarquia. Tem uma secundária que seria em primeiro plano, uma terciária que seria em segundo plano dentro dessas duas, né? E que até muitos chamam de função superior, a primeira, a maior de todas, função auxiliar 1, ou função secundária, função auxiliar 2, que é a terciária, e a função inferior. Então a gente está vendo aqui nessa ilustração que a função superior desta pessoa em especial é a função pensamento, a função secundária a intuição, a função terciária a sensação, e a função inferior, o sentimento. Pode ser qualquer distribuição dessas aí, e de acordo com a distribuição que a pessoa tenha dentro da sua psique, ela vai ter diferentes posicionamentos, diferentes tendências. Então, além de todas dessas funções, a gente ainda tem um tipo, que é o tipo atitude, que é a introversão e extroversão que eu falei logo no começo. Esse tipo atitude diz respeito a para onde a gente direciona a nossa energia psíquica, se é mais para os objetos, para o exterior, para o objetivo, ou se a gente destina ele mais para o interior, nossas situações pessoais internas, né? Nossa subjetividade, né? E é também importante saber que toda vez que uma pessoa é tipo extrovertido, ela tem a extroversão no consciente e a introversão no inconsciente. Por isso que esse desenho aí está mostrando setas mais vivas, né, da relação ego-objeto no extrovertido, e a seta mais baixinha, mais clarinha do objeto para o ego. E na parte do introvertido, a seta mais viva do objeto para o ego e a mais clarinha do ego para o objeto. Eu quero chamar a atenção para vocês de que nesse período da pandemia, as pessoas que são tipo extrovertidos sofreram muito mais. Eram pessoas que até cansavam com eventos assim virtuais, porque não estavam interagindo, não estavam tendo conexão com o exterior. O máximo que estavam interagindo era algo monótono de interagir sempre com uma tela do computador. Então, já os que têm um tipo introvertido não tiveram tanto esse impacto. Claro que tiveram também, porque como eu disse a vocês, todo tipo de uma característica, ele tem o outro tipo também em menor grau e até em nível inconsciente. Às vezes até precisando trabalhar do ponto de vista psicoterapêutico, né? Agora, observem esse quadro aqui que preparamos. É um quadro que mostra os 4 elementos dentro de uma disposição. Esse foi um quadro que nós criamos mostrando as funções auxiliares, né? A secundária e terciária, numa posição também hierárquica aí em relação ao ciclo, mostrando que aí essa pessoa tem como função superior o pensamento, como função inferior o sentimento. É muito importante a gente perceber que, diante desse quadro que nós já descrevemos, acabam tendo 8 tipos psicológicos em relação à função principal e secundária, porque se a gente muda qual é a secundária e qual é a terciária, a gente já tem um outro tipo também. Então, juntando esses 8 tipos psicológicos em relação à função com os 2 tipos de atitude, a gente acaba tendo 16 tipos psicológicos no total. O que também não corresponde ao universo de subjetividades de todo o mundo. Na verdade, tem muito mais tipos psicológicos no mundo, mas isso aí são tipos, a gente considera tipos psicológicos dentro da perspectiva junguiana, como aquelas tendências que o indivíduo tem. E aí eu gostaria de encerrar trazendo aqui 2 frases desse livro, Tipos de Personalidade, de Dario Sharp, que é um psicólogo junguiano, que trouxe de uma linguagem mais fácil de entender e tal esse assunto. Eu até recomendo esse livro, porque acho que os tipos psicológicos, para quem quer realmente aprofundar, conhecer a fundo, ele é importante, mas ele é muito denso e é grosso, tal. Então as pessoas às vezes se assustam com o nível de detalhamento que o livro traz, né? Mas esse já tem uma linguagem mais compreensível e para a gente, para o leigo. E ele diz o seguinte: trata-se de um meio de compreender tanto a si mesmo quanto as dificuldades de relacionamento entre as pessoas. Isso é uma fala dele,
né? E depois ele completa dizendo assim: o modelo tipológico de Jung não é um sistema de análise das personalidades, nem um meio de rotular-se ou aos outros. Da mesma forma que uma pessoa tem de usar uma bússola para determinar o lugar onde se encontra no mundo físico. A tipologia de Jung é um instrumento para a orientação psicológica. Por isso que, em alguns casos, é importante que você tenha realmente um psicólogo que analise, que faça um teste para você ter certeza qual é a sua tipologia ou não, mas como ele também tem essa importante função de mostrar a gente como a gente interagir com o mundo, mesmo que a gente não esteja em uma situação crítica, precisando de uma psicoterapia, etc., a gente pode recorrer a essa análise buscando em nós mesmos o que a gente poderia identificar em nós, que tipo, afinal, nós somos. Acho interessante vocês fazendo até comentários, se quiserem, aí no chat, né, os tipos que vocês são, e até a gente trocar ideias sobre isso e saber de vocês se compreenderam, se entenderam bem, se há alguma dúvida. E caso vocês queiram trocar ideias também sobre aquilo que vocês consideram características de vocês que apontam para algum tipo ou não, vamos trocar ideias aqui. Eu espero ver vocês sempre aqui no canal. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, né? E apertar o sininho, tá certo? Um grande abraço a vocês e nos vemos no próximo vídeo.